Como parte da graduação no bacharelado em Ciência e Tecnologia, na matéria Introdução às Carreiras Tecnológicas, ministrada pelo docente Rodolfo Foster, nos foi solicitado um trabalho com o tema de lixo eletrônico. Na tentativa de entender o que é, quais os problemas e possíveis soluções desse tema tão abrangente, nós entrevistamos alguns professores da própria Unifal que, de forma direta ou indireta, se relacionam com o lixo eletrônico. Mas antes disso, vamos tentar entender um pouco mais sobre esse processo na prática. Para tal, visitamos o Centro de Coleta de Resíduos Eletrônicos aqui de Poços de Caldas e coletamos algumas imagens e informações relevantes. Estamos aqui com a Thaís, que ela é coordenadora do lugar onde cede o espaço para fazer a seletiva. Aí a gente também queria saber, Thaís, como é que acontece esse processo, o que vocês fazem? Com material. Isso. Então, aqui é o Programa Municipal da Juventude e a gente cede um espaço para a coleta, né, do lixo eletrônico. As pessoas que querem, pode ser um cidadão comum que queira deixar uma geladeira, uma televisão, um computador, ele pode deixar ele sozinho, ou uma grande empresa que vem uma grande quantidade para trazer. A gente recebe, todo o material fica na secretaria primeiro, depois a gente tem um funcionário que é encarregado de encaminhar para o depósito, e nesse depósito a gente separa assim, o que é computador, o que é geladeira, né, um cantinho reservado para televisão, e fica ali até completar o espaço e encher o local. Quando está cheio, quem vem buscar esse material é a SOS, que é Serviço de Obras Sociais aqui de Poços de Caldas, fica lá na rua 15 de novembro. Eles vêm, a gente liga, fala que já está lotado o espaço, eles vêm, fazem a retirada, trazem um caminhão, fazem a retirada e encaminham para uma empresa de São Paulo, né, que vai fazer outro trabalho com esse lixo. Enquanto está aqui guardado, a gente também cede esse material para cursos que queiram vir retirar peças, como o Instituto Federal, né, que tem cursos que mexem com eletrônica. Eles vêm, os alunos vêm, levam, às vezes, o computador, retira todas as peças que eles vão precisar e depois eles trazem o que sobrou para a gente, né? Então também a gente faz essa parceria e está ajudando os estudantes. Por enquanto, lá, foi filmado lá embaixo hoje, tá pouco vazio, que faz mais ou menos uns 15 dias que veio o caminhão da SOS e retirou o lixo. Normalmente aquilo, em cerca de um mês, máximo 2 meses, está bem lotado. E essa empresa que você falou, que vem aqui recolher, você saberia nos falar se ela faz algum processo com esse lixo? A SOS, ela só tem a missão de pegar. E aí ela repassa para a empresa de São Paulo, né? Eu sei que esse lixo ele é vendido e o que a gente tem informação assim, bem por cima, é que o dinheiro é revertido para obras sociais. Lá no SOS, há alguns cursos que a população carente, são mensalidades simbólicas, eles têm curso de informática, de artesanato, entre outros. E o dinheiro que eles fazem desse lixo eletrônico, eles revertem para o projeto social. Tá bom, então. Muito obrigado, Thaís, por ter aceitado o nosso convite, de ter colaborado para a gente. Muito obrigado. Bom, agora que vimos como é realizada a coleta desses materiais, vamos tentar entender, através das informações obtidas com os professores, o que o descarte irregular do lixo eletrônico pode causar ao meio ambiente. Quais medidas podem ser tomadas após a contaminação do meio ambiente? E por que hoje no Brasil não existe uma política de
reciclagem eficiente. Começamos então com o professor Rogério Salustiano, que irá nos contar quais medidas de reciclagem ele acredita ser mais eficaz. Além disso, ele fala sobre um projeto de reuso de aparelhos eletrônicos existente na Unicamp, que é onde ele se graduou. Então, a gente gostaria de saber se ao longo da sua formação você teve contato com algum projeto que envolvesse reciclagem de lixo eletrônico. Então, na Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp, a gente tinha um projeto lá que o pessoal recebia material eletrônico, né, e deixava lá estocado numa determinada área. Uma outra parte também era feita a reciclagem, o reuso, mas eu não sei como isso era feito exatamente. Mas essa parte que ficava estocada era interessante porque às vezes algum projeto, alguma coisa assim, precisasse de alguma peça, a pessoa ia lá e podia pegar isso aí. Um depósito de segunda mão, né? Isso aí reutilizava os componentes. Né? E sobre o lixo eletrônico em si, quais são as peças, os componentes que são mais prejudiciais tanto ao meio ambiente e podem acarretar riscos às pessoas? Bom, dando uma placa de circuito eletrônico, como, vou pegar um exemplo aqui, como essa aqui, nós temos circuitos integrados aqui, né? Tem um capacitor, tem resistor, e basicamente o que tem aqui são metais e um pouco de plástico. Né? Alguns metais entram na natureza e não são muito prejudiciais, mas tem metais pesados também, né? Que podem entrar na natureza e contaminar seres vivos e assim vai. E tem alguns elementos como capacitor, como por exemplo esse aqui, vou pegar um grande aqui para vocês verem, que existem aqui alguns materiais que podem ser até cancerígenos, né? São nocivos. Tem uma pasta que é usada como dielétrico, né? E isso aqui pode contaminar seriamente o ambiente. Agora, a questão é que para isso não entrar no ambiente, será que isso aqui precisa ser descartado completamente? Né? Não necessariamente, né? A gente pode reaproveitar alguns componentes ou a placa inteira. Né? O ideal é você aproveitar a placa inteira. Por exemplo, tem um computador que tem várias placas dentro, às vezes alguma queima, mas você pode substituir, por exemplo, com outra. E daí você não precisa jogar tudo fora, vamos dizer assim, né? Agora, tirar cada componente desse aqui é um processo muito trabalhoso. É um processo de, vamos dizer assim, reciclar mesmo, pegar o cobre, talvez o ouro, que tem alguns componentes que tem ouro, seja viável economicamente, mas a maior parte não é viável economicamente. Tirar daqui, né, e aproveitar o metal em si. Mas o interessante é você não fazer com que isso entre em contato com o ambiente, né? Deixar isso isolado. Ou tentar também, de certa forma, procurar empresas que podem, não digo reformar, mas pelo menos consertar, né? Sim, consertar. Isso é uma coisa que a sociedade de hoje não está muito ligada, né? Que é pegar as coisas que já estão com defeito, de repente está com defeito em um componentezinho aqui, né? Aí já descarta a placa inteira. Você podia trocar ele, mas hoje em dia tem poucos técnicos também que se empenham em fazer isso, porque realmente não vale a pena economicamente, né? O cara descarta e compra outro. Está tão barato as coisas que, né, não está uma preocupação com o meio ambiente, sim com a parte econômica só. Né? Queria agradecer ao professor pelo tempo e pelas informações muito úteis. E é isso aí, muito obrigado, professor. Obrigado a vocês. Vimos então que reaproveitar componentes que ainda funcionam para criar novos é uma alternativa completamente viável. Mas componentes que não funcionam mais precisam de tratamentos especiais para serem reaproveitados. E o professor Rafael Chiesi irá nos contar um pouco sobre uma experiência passada relacionada ao processo de reciclagem de resíduos eletrônicos. Professor, tudo bom? Obrigado pela oportunidade da gente estar conversando, discutindo um pouco. E o objetivo do trabalho é a gente fazer entrevistas sobre lixo eletrônico. Então, a gente
queria saber do senhor, o senhor é formado em engenharia ambiental e queria saber qual é a experiência do senhor com o lixo eletrônico e quais as medidas são tomadas geralmente para o tratamento do lixo eletrônico, dos resíduos o que isso causa ao meio ambiente em si. Bom, eu trabalhei bastante com a questão do resíduo eletrônico, principalmente na época onde a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi lançada, em 2010, e junto com ela vem toda a questão da logística reversa de resíduos eletroeletrônicos. Tá? A contaminação de eletroeletrônico não é um negócio muito complexo de se entender. É claro que se você vai lá e coloca, por exemplo, um computador, um eletrônico no lixão, você tem ali um acúmulo de lixo de todas as espécies ali, várias coisas, e você tem a chuva, né? E a chuva vai vir em cima desses resíduos. Normalmente existe uma alteração de pH que faz com que essa água da chuva ela fique mais ácida conforme ela vai passando pelo lixo. Ela vai passar por dentro dos eletrônicos e ela vai dissociar parte dos metais que existem nos eletroeletrônicos e começar a carregar isso para dentro do solo e para a água subterrânea. Bom, a partir disso feito, a gente tem processos conhecidos, complexos e caros para tratar um solo contaminado. Tá? Fora que isso gera problemas jurídicos muito sérios para as empresas. Mas aí eu conseguiria salvar totalmente esse solo contaminado ou ainda ficariam alguns resíduos que eu não consigo tratar totalmente? Então, alguns casos você tem que tirar o solo e levar esse solo para um aterro. Ele não tem mais salvação. Alguns tipos de contaminantes, por exemplo, contaminantes orgânicos, que não é o caso, o grande problema do eletrônico é que a gente tem contaminantes inorgânicos, que são metais pesados principalmente. Então tudo que a gente envolve contaminação com metal pesado, ele passa a ser muito mais complexo de você tirar, porque você não consegue degradação biológica, degradação orgânica. Então você tem que remover isso de outra maneira. E normalmente a remoção é física, que arranca o solo dali, arranca e põe em outro lugar e põe no aterro sanitário, por exemplo. Uma das medidas mais... Só que o problema é que é o seguinte, né? Você tem a partícula de metal diluída em água, e aí ela vai para o subsolo e ela entra no lençol, e aí você contaminou o solo. E essa água do subsolo vai parar no rio. Então, e aí você tem uma cadeia de problemas. Né? Então o que se faz? Na verdade, qual que é a proposta principal? Por que a Política Nacional de Resíduos Sólidos traz isso? Porque a proposta principal é não deixar com que os eletrônicos vão parar no lixão. E para isso foi criado o sistema de logística reversa, onde a responsabilidade do resíduo ela é disseminada em toda a cadeia, do produtor ao consumidor final. Todo mundo tem responsabilidade, o comerciante, o distribuidor, todo mundo. Só que isso é muito complicado de se implantar. Então, a política foi publicada em 2010 e foi criado o que a gente chama de GT, Grupo de Trabalho. Eu não lembro o número agora exatamente, mas tem um número de GT específico, que é o GT de eletroeletrônico. Porque você tem que repegar esse... Então, vamos imaginar uma empresa que eu trabalhei, que é a empresa que produzia televisão, computadores e coisas do tipo. Então, a empresa que eu trabalhei, ela tem 80 anos de mercado no Brasil. Alguma coisa em torno de 50 milhões de produtos no campo. Então vamos lá, a gente criou dentro dessa empresa, na época que eu entrei lá, eu entrei exatamente na fase onde a política estava começando, então eu acabei desenvolvendo o plano de logística reversa da empresa, ajudando a desenvolver o plano de logística reversa. Então a gente tinha implantado 110 postos de coleta no Brasil. Então tinha posto em todos os estados do Brasil. Aí, por exemplo, um dos entraves que a gente tem ainda, por que a logística reversa de eletroeletrônico ainda não funciona? Eu vou te dar um exemplo dentro de vários que podem ter, tá?
Por exemplo, imagina que a minha empresa foi lá e a gente criou um lugar, que o que a gente fazia, uma assistência técnica. Um cara que conserta a nossa televisão, você podia entregar a sua televisão se você não quisesse mais usar ela, não tivesse em fim de vida. Aí, dentro daquele mesmo espaço, foram entregues lá 200 televisões, 100 computadores, 10 videocassete antigo, todas as coisas antigas que as pessoas não querem mais entregar. Eu ponho tudo isso num caminhão, lá no Acre. Eu vendo produto lá no Acre. E eu vou trazer aqui para São Paulo, porque é aqui que recicla. Aqui em São Paulo, né? A gente está em Minas, mas aqui do lado em São Paulo. Aí vamos dizer que o caminhão sai do Acre e vem para cá. Na divisa aí, ele vem andando, na hora que ele entra em Minas Gerais, por exemplo, aqui em Minas, a Polícia Federal para ele, na divisa de estado, e vai conferir a carga. Aquele produto não tem nota fiscal, porque ele não é um produto novo. E aí como é que você prova para o guarda que aquilo não é produto roubado e que aquilo é lixo? O que caracteriza um lixo? Esse computador aqui, ele pode ser o meu computador de uso e daqui 5 minutos ser lixo. E ele não vai mudar nada na aparência. Então como é que eu provo para o policial que aquilo que eu estou carregando é lixo e não é fruto de um roubo? Entendeu? Então, esse é um entrave. Existem dezenas de entraves que envolvem questões jurídicas, questões administrativas, questões de licenciamento ambiental, questões contábeis dentro das empresas, um monte de entrave que depende do governo federal e dos estados acertarem algumas coisas para que isso comece a funcionar. Eu posso até citar o contrário. A Lei SMA 38 de 2011, que foi publicada no estado de São Paulo, que fazia com que as empresas tivessem, e se eu não me engano, 60 ou 90 dias, eu acho que são 60 dias para implantar o sistema de logística reversa, foi uma furada da história. Qual que foi a proposta do setor eletroeletrônico? Todas as empresas eletrônicas se juntaram, falaram, a gente tem que atender a lei. Só que a gente não tem pé para atender a lei. Porque eu tenho lá produtor de eletroeletrônico, desde o cara que fabrica uma lâmpada de LED, que existe milhões no Brasil, que nem eu falei da empresa que eu trabalhava, como o cara que produz turbina de usina hidrelétrica. Sabe exatamente. E esse cara vende o quê? 30 na história? Vendeu 30 turbinas? Ele sabe onde que está. Então, pensa que a gama de pessoas aqui no meio é muito grande. De agentes aqui no meio. Então, todas essas pessoas, eu participava dessas reuniões, a gente se juntou e fez uma proposta. Dentro das 4 linhas de eletrônico que existe, linha azul, linha verde, linha marrom e linha branca, fora essas outras linhas de pilha, bateria, lâmpada e produtos de grande porte, a gente se juntou e fez uma proposta para o governo, que nós vamos pegar um produto de cada linha em Sorocaba e São José dos Campos, que no fim, se eu não me engano, foi batedeira de linha azul, fogão de linha branca, celular de linha verde e eu não lembro o que era de linha marrom, mas acho que era televisão de linha marrom, se eu não me engano. Então a gente fez um projeto piloto, onde eu pegava um pouquinho, um produto de cada linha em São José dos Campos e Sorocaba para mandar reciclar. Ou seja, nada. Né? Não serviu para nada. Por quê? Porque é muito complexo. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos, de tudo que ela propõe data para implantação, a única coisa que ela não propõe é a data da implantação de logística reversa de eletrônica. Por causa da complexidade. Mas esse projeto piloto que vocês criaram era justamente na intenção de mostrar a dificuldade que a intenção é se o governo atender a lei e dizer, em 60 dias ninguém atende essa lei. Sim. Entendeu? Então nós vamos te fazer uma proposta. Por fim, a política SMA 38 não funcionou, não deu para funcionar e não dá para funcionar.
é muito mais consciente a Política Nacional de Resíduos Sólidos de você, que é uma lei federal, de você dar tempo para os órgãos se organizarem, uma discussão muito grande entre varejista, fabricante, consumidor e governo, e aí esses entes conseguindo conversar, aí a gente pode ter uma resolução que vai demandar muitas coisas dentro dos estados, dentro das cidades, dentro das empresas, e aí sim a gente conseguiria implantar um sistema de logística reversa, que aí é pegar o eletroeletrônico e reciclar. Mesmo que esse processo seja custoso, o processo de linha verde, principalmente computador e celular, você que tem semicondutores que não são reciclados no Brasil, só no exterior, a linha verde exclusivamente ela é altamente rentável, porque você tem materiais muito nobres dentro, ouro, prata, zinco, várias coisas que você consegue reciclar e ter valor alto de comercialização. Então, esses produtos de linha verde, mesmo que eles sejam tratados em 6 países do mundo, se eu não me engano, só, que não é o Brasil, um deles, a empresa que eu trabalhava, a gente mandava para a Bélgica, por exemplo, para tratar, a gente conseguia lucro no processo. Ainda com todo esse Dava custo rentabilidade. de transporte, o pagamento das empresas Isso. que faziam. Pagava o transporte para a Bélgica, pagava a reciclagem e sobrava dinheiro que voltava para a gente ali. Então isso é altamente rentável. Sim. Os demais não são rentáveis, mas eles não dão um prejuízo muito grande porque você consegue vender material, etc. Então não é um negócio que dá muito prejuízo não. Mas a estrutura é um pouco complexa. De você internalizar o processo ou você terceirizar. Então isso é uma discussão que cada empresa tem exclusivamente. Depende do que ela produz, da quantidade que ela produz, de quem ela vende, né? Porque existem empresas, por exemplo, que vendem para consumidor final, como nós. Existem empresas que são empresas exclusivamente, quase que exclusivamente, vendem para o setor corporativo. Então é diferente de uma empresa que vende 10 mil computadores para uma fábrica, fala, eu vou trocar os seus 10 mil e você me dá os 10 mil de volta que eu dou um desconto para você nos 10 mil novos. Aí eu tenho demanda para minha fábrica de desconstrução. Agora, quando é de produto que vem do consumidor, eu nunca sei a demanda. Consumidores e falar, vou pegar o computador de cada um de vocês. Eu não tenho expectativa de demanda. Então eu monto uma linha de produção para desmontar 500 produtos por dia. Aí tem um mês que não vem nenhum, no outro mês vem 10 mil, aí no outro vem 10. Agora, quando você tem essa questão de venda, onde a venda ela é corporativa para corporativo, e eu consigo minimamente pensar uma demanda de reciclagem, isso fica mais fácil para eu internalizar o processo. Então, assim, existem empresas que internalizaram, existem empresas que terceirizaram, então a gente tem de tudo no Brasil. E existem empresas que são empresas especialistas em tratar resíduos, que elas são especialistas em logística reversa. Né? E essas empresas de logística reversa, elas destroem o produto, descaracterizam, que isso é importante, você tirar a característica do seu produto, para o seu nome sumir, e reciclam esses produtos e passam produtos para ser matéria-prima de novo. Então, você tem nesse mercado um monte de gente aí envolvida, já pensando na hora em que o logística reversa de eletroeletrônico entrar em vigor. Então já tem muita gente já pensando e com processos rodando, mas ainda com entraves, que é o que a gente já comentou aqui alguns, mas alguns entraves que são mais sérios. E todo esse processo de fábricas já sendo montadas justamente para desmontarem eletrônicos e outras medidas que estão sendo tomadas ao longo desses anos, só mostra ainda mais como é impossível aplicar em 6 meses, né? 60 dias. 60 dias. Isso 2 meses. Algo muito... Não, é totalmente inviável. Isso foi uma irrealidade. Né? Uma pessoa que criou essa lei, que aprovou essa lei, não fazia a menor ideia do que ele estava fazendo. Né? Isso é certo. Mas é assim, basicamente, essa é a complexidade, assim, uma parte do que eu podia dizer, assim, para entender a complexidade do que é o resíduo eletrônico ainda no Brasil. Muito mais complexo do que eu imaginava e as informações foram de extrema importância, acho que ajudou bastante no trabalho, então só tenho que agradecer. Muito obrigado, professor. Imagina. De acordo com o que vimos até o momento,
relacionado à contaminação do meio ambiente devido ao descarte irregular de resíduo eletrônico, temos que a melhor alternativa seria não deixar com que os resíduos entrassem em contato direto com o solo exposto às intempéries. No entanto, caso isso não ocorra, o que podemos fazer é desenvolver compostos menos nocivos ao meio ambiente e com menor tempo de degradação. E o professor Laus irá nos contar como esse processo pode ser feito e o que estão desenvolvendo a respeito desse problema. Boa tarde, Laus. Sobre o problema do lixo eletrônico, a gente gostaria de saber quais seriam outras possíveis soluções para resolver o problema no descarte. Bom, parece que vocês já ouviram falar da questão de reaproveitar placas, né, e a parte de reciclagem. Bom, vou falar um pouco da parte de reciclagem. Uma alternativa razoável para principalmente a placa de circuitos, o lixo eletrônico causado pela fenolite, que é a placa de circuitos integrados, é triturar e utilizar isso como carga de reforço de materiais. Né? Quando você utiliza isso, quanto menor naturalmente, melhor, porque você tem mais área específica para fazer esse ancoramento, você melhora a resistência mecânica e térmica, em alguns casos, dos materiais. Uma segunda alternativa que eu posso citar para vocês é a utilização de novos materiais para fazer essas placas, essa base que funciona como placa de circuitos integrados. Uma alternativa razoável seria a utilização de polímeros biodegradáveis. A biodegradabilidade se dá pela incorporação de materiais que podem ser digeridos por bactérias ou fungos, né? Recentemente agora também pela materiais oxibiodegradáveis. Então você coloca armadilhas para capturar oxigênio e a partir dessa ação da armadilha com oxigênio você consegue fazer a ruptura desses materiais. Ao romper e transformar esse material em moléculas menores, essas moléculas menores podem ser absorvidas pela natureza sem grandes danos, uma vez que ela pode entrar tranquilamente no ciclo do carbono ou do nitrogênio. E mesmo que o tempo seja longo, considerando o tempo atual da degradação dos materiais, seria um grande avanço. Sim, se a gente considerar a fenolite, ou o mais clássico, que é o caso das garrafas PET, que se falam aí na casa de 100 a 200 anos, se a gente conseguir reduzir a um tempo de degradação de 10 a 15 anos, com certeza a gente está fazendo um grande favor à natureza. Sim. É isso, muito obrigado, professor Val, pelas respostas. Até mais. Depois de tantas informações, fica claro que a problemática do lixo eletrônico é muito mais abrangente do que imaginávamos. Antes pensávamos que a coleta de lixo eletrônico podia ser realizada em qualquer lugar, como por exemplo um ferro velho. Aí sim, os materiais seriam levados para um centro de coleta. Entretanto, a lei diz que o armazenamento de resíduos eletrônicos deve ser feito em locais específicos que de certa forma não permita a contaminação do ambiente externo ao local armazenado. Essa é a primeira problemática. A segunda problemática é que, apesar do tratamento desses materiais ser viável, é um processo muito caro e que tem em pouquíssimos lugares. Além disso, o transporte do posto de coleta ao centro de reciclagem é dificultado pela legislação, uma vez que eu não posso transitar com material sem nota. Então, a melhor forma de reciclar esses materiais é reutilizar componentes que ainda funcionam. A segunda forma mais simples de reciclar esses materiais é triturando placas e suas componentes e utilizando como reforço estrutural em outros produtos. Tudo isso para evitar que seja feita a reciclagem em si, pelo fato de ser um processo muito complexo e muitas vezes não existir no país. Vimos que existem várias formas de reciclar esses materiais para que esses não entrem em contato direto com o solo e contaminem o mesmo, uma vez que não existem formas eficientes para tratamento do solo. Podemos citar como exemplo de um método não eficiente de tratamento de solo, mas que ainda assim é utilizado, uma medida que consiste basicamente em arrancar um solo contaminado e transportar e depositá-lo em outro lugar. Então, levando ao pé da letra, nós não estamos tratando, nós estamos levando o problema para outro lugar. Então, o que devemos fazer é tentar evitar de qualquer maneira
que esses materiais entrem em contato com o solo. Outra medida que devemos tomar é o desenvolvimento de compostos que se degradem mais rápido em contato com o solo. Porque caso eles entrem em contato com o solo, o tempo que ele vai estar agredindo mesmo será menor. Com isso, nos deparamos com outra grande problemática, que é desenvolver componentes que se degradem mais rápido em contato com o meio ambiente, com o solo, e que eles não percam suas propriedades de uso, como, por exemplo, o seu desempenho. O tratamento de lixo eletrônico envolve muito mais coisa do que o resíduo em si. E para que seja criada uma política de tratamento eficiente no Brasil, achamos que o primeiro passo é mostrar que é fazer com que o mercado seja bem visto, ou seja, mostrar que o tratamento é realmente viável. Enquanto isso não ocorre, programas como o da Unicamp e do Centro de Coleta aqui de Poços são de extrema importância, pois favorecem diversos eixos. Primeiro que, ao fornecer componentes eletrônicos, eu favoreço o desenvolvimento tecnológico em diversas áreas. E a partir disso, é possível que componentes com degradação mais rápida, que agridam menos o meio ambiente, sejam desenvolvidos, minimizando assim o problema do lixo eletrônico. Então, com essa medida que parece simples, nós tiramos o lixo do contato com o meio ambiente, fomentamos o desenvolvimento tecnológico e temos como retorno possíveis soluções para eliminar a contaminação por meio do lixo eletrônico.